Tá aqui. Vou deixar bem. Oiê? Onde que tá meu título? Oh, meu Deus. Apareceu aqui quase tudo sobre ganache. Mas não fixou. Não, mas ele tá aqui? Não, ele tá rodando pra cima, não fixou. Oiê? Mas ele tá ali, tá? Eu não consigo ver. Ah, consegui. Achou? Aham. Ah, tá aqui os comentários. Eu consigo abrir e tirar. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Certo. Deixa eu só entender esse negócio aqui. Tá. Porque os comentários de vocês não estão aparecendo pra mim. Tá. Vamos lá. Apareceu? Não. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite, Marli. Hoje a gente vai falar só sobre ganaches, ó. Já tenho as ganaches aqui prontas. Deixa eu ver aqui. Vem cá mais perto. Aqui tá normal, no meu não. Mas eu acho que é porque o meu é perguntas e... não sei. Então, pessoal, eu vou começar a falar sobre ganaches. Eu não sei porque eu não tô conseguindo ver os comentários. Ah, eu posso ver aqui, né? Tu não vai usar o teu celular? Tá no silencioso? Não, pode colocar aí. Eu uso aqui, ó, no web. Como é que faz pra colocar no silencioso mesmo? Só um minutinho, tá? Já tá. Aí, agora vai dar certo. Fechou. Hoje meus problemas de não conseguir enxergar o que vocês falam vai ser resolvido, porque eu vou ler as perguntas aqui, aí eu falo com vocês ali e leio aqui, tá? Olha só. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou falar sobre ganaches primeiro, tá? Eu escrevi aqui algumas coisas que eu tenho que falar pra vocês. Aí, depois disso, eu vou responder as perguntas que estão ali na caixa de perguntas. E se vocês tiverem perguntas para me fazer, depois eu vou respondendo, tá? Primeiro eu vou dar uma introdução sobre ganaches, aí depois eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, olha só, ali no título eu coloquei quase tudo sobre ganaches, né? Porque, né, quase tudo, porque a gente nunca sabe tudo, né? E com certeza não é nessa live que eu vou falar tudo sobre ganaches. Então é quase tudo ainda sendo bem otimista, né? Então, olha só, o que é uma ganache em primeiro lugar, né? Uma ganache é uma mistura de chocolate com creme de leite. Os dois ingredientes básicos para se fazer uma ganache é chocolate e creme de leite, né? É a mistura de um lácteo com gordura com cacau, tá? Então, aqui eu tenho 4 ganaches em 4 proporções diferentes. E já eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma ganache feita numa proporção de 1 para 1, que é a mesma quantidade de chocolate e creme de leite. Ó, como ela é mole, ela não fica
ela não fica paradinha. Essa ganache aqui não aguenta, por exemplo, o peso de um bolo, vai escorrer recheio para fora do bolo, né? Aqui eu tenho uma ganache de 1 para 1,5. Então tem um tanto de creme de leite e 1,5 de chocolate, olha. Ela já é um pouquinho mais firme que a anterior, mas ela ainda não é firme. Ela tem um ponto médio, né? Essa ganache aqui, se a gente bicar no bico, ela não vai aguentar. Ela vai fazer o formato e depois vai dar uma caidinha, que já deve ter acontecido com vocês, né? Aí eu tenho aqui uma ganache de 1 para 2. Essa aqui é uma ganache de 1 para 2, então é um tanto de creme de leite vezes 2 de chocolate. Então aqui eu já tenho uma ganache que tem um ponto firme, olha só. Com essa ganache aqui, eu consigo fazer trabalho de bico, né? E aqui eu tenho uma ganache que ela é a proporção de 1 para 4, então é um tanto de creme de leite para 4 vezes de chocolate. Então olha só como ela é dura. Essa é a ganache ponto de corte que a gente fala, né? Porque olha só, aqui ó, eu tirei aqui com a colher e ela fica exatamente ali cortada, ela é firme, muito firme, tá? Então, as ganaches, então elas são compostas por chocolate e creme de leite, né? Elas podem ter também na composição manteiga, glucose, algum saborizante e uma bebida, certo? Todos esses adicionais é possível fazer, adicionar numa ganache para fazer uma ganache. E aí vai ter resultados diferentes, né? Então, se eu fizer uma ganache com chocolate, creme de leite e manteiga, também é ganache, chocolate, creme de leite e glucose, né? Chocolate, creme de leite, mais um agente saborizante, que pode ser baunilha, pode ser limão, pode ser qualquer coisa, Nutella, né? E ainda eu posso estar acrescentando nas ganaches uma bebida alcoólica. Bebida alcoólica com um teor alcoólico de 40, 50 para cima, né? Depois eu vou responder as perguntas, tá? O teor alcoólico tem que ser alto, né? A manteiga, ela é gordura. Então, ela vai entrar na ganache para dar mais brilho, mais maciez, tá? O sabor também. A glucose é um açúcar invertido. Então, ela entra na ganache para dar mais durabilidade e maciez. Mas não é que ela vai dar durabilidade e maciez. Como ela é um açúcar invertido, ela vai proteger os açúcares da composição do chocolate, né? E aí é nesse sentido que ela atua dando durabilidade e maciez, tá? E a bebida alcoólica, ela sim dá durabilidade para as ganaches. A bebida alcoólica com teor alcoólico elevado, ela traz sabor e durabilidade. Deixa eu ver mais o que. Agora eu vou explicar para vocês dos chocolates. Aqui eu fiz 4 ganaches com pontos diferentes. Todas essas aqui foram feitas com chocolate meio amargo, tá? Mas eu posso fazer ganache com chocolate ao leite, com chocolate branco. Eu posso misturar metade ao leite e metade meio amargo, tá? Com qualquer chocolate eu posso fazer ganache. O que eu não posso usar em ganaches é cobertura fracionada, tá? Quer dizer, eu posso fazer uma ganache com cobertura fracionada, mas não vai ficar legal, não vai ficar um resultado bacana, tá? Porque eu vou explicar a diferença da cobertura fracionada para o chocolate e aí você vai entender, tá? A composição da cobertura fracionada é gordura vegetal. Então, o chocolate fracionado ele é uma gordura vegetal, assim como a margarina também é uma gordura vegetal, só para vocês associarem, né? O óleo de soja é uma gordura vegetal, né?
Então a cobertura fracionada é uma gordura vegetal sabor chocolate, com aroma de chocolate, com sabor de chocolate. Então aquilo ali de chocolate não tem nada, a cobertura fracionada, tá? Ela é uma gordura vegetal com sabor e com aroma de chocolate, apenas isso. E a composição do chocolate, o chocolate de verdade, o chocolate ponto, né? É pasta de cacau, manteiga de cacau, leite e açúcar. Essa é a composição do chocolate, tá? Então, vejam a diferença. Por que um ganache com cobertura fracionada não vai ficar bom? Porque ali de chocolate não tem nada, entendeu? Só o sabor e o aroma, né? Mais uma coisa. Os chocolates, eles têm uma porcentagem de cacau informada na embalagem, certo? Só mais uma coisa que eu lembrei agora. Quando vocês vão comprar chocolate, na embalagem tem que estar escrito assim: chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo. Isso é chocolate, tá? Agora, se na embalagem estiver escrito assim, cobertura sabor chocolate, isso não é chocolate, tá? Cobertura sabor chocolate branco, não é chocolate, ok? Só para deixar bem claro. E nos chocolates, de verdade, no pacote tem uma porcentagem de cacau, sempre, né, em cima do pacote, né? Que indica qual é a porcentagem de cacau daquele chocolate. Então, o chocolate ao leite, ele tem em torno, depende o fabricante, né, de 33% de cacau, né? O chocolate amargo, 70%, 80%, meio amargo, 50%, 45%, até 60% e meio amargo ainda, tá? Essa porcentagem de cacau que está indicada no pacote, ela corresponde à composição daquele fabricante, daquele chocolate, é a porcentagem de cacau daquela marca de chocolate. Essa porcentagem de cacau está inclusa a quantidade de manteiga de cacau e de licor de cacau, ou pasta de cacau, que é o cacau puro, né? Da semente do cacau. Então, a quantidade de porcentagem lá que está no pacote é indicada pela manteiga de cacau mais o licor de cacau. Então, por isso que algumas marcas de chocolate 70% cacau, algumas marcas é muito ruim de comer, trava assim a boca, é muito forte, e outras marcas 70% cacau é mais agradável de comer, né? Porque ali, se eu tiver um chocolate com 70% de cacau, mas dentro desse 70% tiver menos pasta de cacau do que manteiga de cacau, ele vai ficar mais suave para comer, né? E os outros 30% da composição é açúcar, tá? Açúcar. E se for chocolate ao leite, açúcar, leite, né? Então, por isso que alguns chocolates são mais fortes que outros. E o que isso tem a ver com ganache? Tem a ver que quanto maior a porcentagem de cacau do pacote, mais firme vai ficar a ganache também, tá? Quanto maior a porcentagem de cacau, mais firme vai ficar a ganache. Então, se eu tenho aqui uma ganache de 1:2, né? De 1 creme de leite vezes 2 de chocolate, por exemplo. 100 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate. Isso é 1:2, né? Se eu fizer uma ganache de 1:2 com um chocolate 33% cacau, essa ganache vai ficar mais mole ou menos firme do que uma ganache de 1:2 com um chocolate 70% cacau, certo? Então, sobre chocolates, era isso que eu tinha para falar. E agora eu vou explicar para vocês sobre o creme de leite. Porque aí, conhecendo o chocolate e conhecendo o creme de leite, vocês vão estar conhecendo a nossa querida ganache aqui, né? Então, o creme de leite, né? É possível fazer ganache com creme de leite de caixinha, creme de leite fresco, com nata, né? Mas eu vou explicar para vocês a diferença dos cremes de leite. Então, a nata, vamos começar pelo primeiro produto que sai da vaca, é o leite, né?
e a gordura do leite é a nata. Então a primeira gordura que sai do leite é a nata. A nata tem 45% de gordura na sua composição, mais ou menos, né? E o restante disso ali é soro de leite, resíduos de leite, né? Depois disso, a gente tem o creme de leite fresco. O que é o creme de leite fresco? É a nata diluída com leite, né? O creme de leite fresco, ele tem em torno de 35% de gordura. Então, é a nata com 45% de gordura, mais um tanto de leite, vai resultar o creme de leite fresco, né? Que é a nata diluída no leite. Então, esses dois cremes de leite, eles passam só pelo processo de pasteurização. Por isso que no mercado, eles ficam na prateleira gelada. Eles não têm longa durabilidade e não podem ficar fora da geladeira, né? Então, quais que são os melhores cremes de leite pra gente usar? São sempre a nata e o creme de leite fresco, porque são os dois produtos mais naturais, né? Posso dizer assim, sem conservante, sem isso, aquilo, sem espessante, sem nada, tá? Depois do creme de leite fresco, o próximo é o creme de leite em lata. O creme de leite em lata tem mais ou menos 25% de gordura, 20, 22, depende a marca. Esse creme de leite em nata, ele também é só pasteurizado, em lata, ele é só pasteurizado, porém ele tem a adição de estabilizantes, conservantes, que aí deixa a durabilidade dele maior e mais longa e fora da prateleira gelada, tá? Depois do creme de leite em lata, a gente tem o creme de leite de caixinha. O creme de leite de caixinha, aí ele já tem um processo diferente, que é o UHT, que é o... não lembro, mas é o UHT. E aí, ele tem 17% de gordura. Então ele tem adição de estabilizante, de espessante, de conservante, tá? Esses 4 que eu tinha pra falar, exatamente. Então assim, ó, quanto mais gordura tem no creme de leite, muda também a textura da ganache, né? Então, por isso que uma ganache feita com creme de leite fresco ou com creme de leite lata, ela fica mais bonita do que uma ganache feita com creme de leite de caixinha, tá? Mas aqui, essas 4 eu fiz com creme de leite de caixinha, porque é o creme de leite que a gente mais usa, né? É o mais em conta e é o que geralmente a gente usa nas receitas. Então aqui eu fiz com a caixinha para mostrar para vocês os pontos, certo? Mas assim, creme de leite fresco sempre melhor, tá? Do que os demais. Agora, depois disso, eu vou falar um pouquinho da versatilidade da ganache. Então assim, ó, aqui eu tenho 4 pontos diferentes, né? Aonde que eu usaria esse ponto aqui mais mole de 1 para 1? Eu posso usar esse aqui numa cobertura de um bolo, como aquele que eu postei a foto hoje no Instagram. Eu fiz com essa ganache aqui, com esse ponto, só que, né, pra eu conseguir escorrer ele em cima do bolo, eu dei uma aquecidinha aqui de 10 segundos nela, pra ela dar uma amolecidinha, né? E aí despejei em cima do bolo e fiz lá a minha decoração. Eu posso usar esse ganache aqui também numa torta, né? Num bolo, numa torta, tortinha, coisas assim. Ah, cobertura de bolo. Bolo de viagem, né? Bolo de viagem, bolo de caixinha, bolo redondo com furo no meio, tá? Bolo de vovó. Essa cobertura aqui de 1 para 1 eu uso nesse tipo de bolo, se vocês entenderam, né? É uma cobertura que eu despejo e ela se espalha, certo? Agora, esse ponto aqui é um ponto intermediário, é de 1 para 1,5. Esse ponto aqui, eu posso usar ele também numa torta, num bolo. Eu posso cobrir um bolo com esse ponto aqui, né? Ele não é tão firme, ele não aguenta ponto de bico, mas ele é mais firminho que o primeiro, tá? Com esse aqui, ó. Eu posso também rechear um bombonzinhos, né?
Posso rechear esse aqui também, porque o bombom ele não precisa ser firme dentro, né? Ele pode ter uma consistência mais mole, depende do que a gente quer. Né? Pra dar a diferença de textura na boca, quebra a casquinha e dentro tem um creme mais mole. E aqui eu tenho a proporção de 1 para 2, então é 100 gramas de ganache para 200 gramas de chocolate. Esse ponto aqui, ó, eu consigo rechear bolo. Esse ponto aqui, ele aguenta o bolo, tá? Claro, né, que depende o bolo, né? Porque esse ponto aqui menos, eu também consigo rechear uma torta. Se for uma camada mais fina, né, que não vai ter peso em cima, e aí não vai ter perigo do peso forçar a ganache para fora, né? Agora, esse ponto aqui, ele já é um pouco mais firme, ele é firme, né? Esse ponto aqui, ele dá de usar no bico, ele fica o formato do bico e ele aguenta também rechear um bolo, tá? Esse ponto aqui eu consigo cobrir um bolo também, tá? Eu consigo rechear bombom, rechear barra de chocolate, rechear cupcake, então eu posso usar ele para recheio e para bicar, para cobertura. E esse ponto aqui, ó, que é o ponto de corte, esse aqui, então, é um ponto que eu posso usar para ponto para enrolar trufa. Isso aqui eu consigo modelar com a mão, tá? Eu consigo enrolar, eu consigo bicar, eu consigo rechear ovo de Páscoa. Esse aqui eu também consigo rechear ovo de Páscoa. Esses dois aqui mais firmes. Eu consigo... Enfim, eu consigo modelar com a mão, tá? Ele é um ponto firme. Eu consigo cortar. Então eu posso abrir ele retinho, cortar em quadradinhos para servir assim, petit four, tá? Com isso aqui posso muitas coisas. E tem também mais uma questão que é o seguinte: a ganache, quando a gente faz ela, a gente mistura ela de forma a não incorporar ar na ganache. Por quê? Se eu for rechear um bombom ou uma barra de chocolate, um ovo de Páscoa, se eu incorporo o ar na ganache, a durabilidade dela fica menor, porque ali no ar tem também micro-organismos. E aí pode acontecer uma contaminação, um mofar o meu bombom, tá? Agora sim, se eu for usar essa ganache aqui, por exemplo, num recheio de um bolo, de uma torta, essa aqui também, no recheio de um bolo, de uma torta, eu posso bater essa ganache com o batedor que aera, com o fouetê, né? Eu posso bater com o fouet, que é o batedor que traz a aeração para os preparos, e aí eu vou ter uma ganache batida, uma ganache aerada, uma ganache montada, então a durabilidade dela é menor, né? Porém, ela fica mais suave, né? Porque ela tem ar incorporado. Quando a gente come, então tem mais suavidade isso. Outra coisa também, as ganaches, quanto mais alta a porcentagem de cacau, maior é a sua durabilidade também, tá? Porque ela vai ter menos creme de leite na composição. Então aqui, quanto mais chocolate tem, maior vai ser a durabilidade. Essa aqui vai ter durabilidade menor do que essa daqui, por exemplo, tá? Durabilidade menor das que tem mais creme de leite, tá? Agora eu vou responder as perguntas que foram enviadas. Ai, deixa eu ver aqui, pergunta... Muda a proporção de ganache para recheio de ponto de bico? Depende o que você quer fazer, né? Porque essa ganache aqui, da proporção de 1 para 2, eu consigo rechear e consigo bicar. Mas eu posso também rechear com essa ganache aqui, né? Depende qual é a finalidade. Se é um bolo mais fofinho, que eu vou pôr uma camada mais fina de recheio, eu até posso estar usando essa daqui. Agora, se é um bolo mais estruturado, que não vai estar na geladeira, talvez, um naked cake, aí eu já tenho que usar essa daqui,
Depende. Então, deu para entender? Vamos ver a próxima. Muda. Opa, não. Aqui tá uma, ali tá outra. Dá para levar para o congelador para dar ponto mais rápido? Ah, boa pergunta, que isso eu não falei ainda, né? Então, o que acontece? Essas ganaches aqui, para agora na live elas estarem no ponto correto, eu fiz elas ontem à noite. Ontem à noite. Poderia ter feito elas hoje de manhã também e ia ter dado ponto até então, né? Mas assim, o que é importante nas ganaches é fazer com antecedência, de preferência de um dia para o outro, para elas pegarem o ponto, tá? Para esfriar sozinha em temperatura ambiente e dar o ponto. Por quê? Porque é o seguinte, aqui eu tenho uma ganache descansada de um dia, né? Que é a minha ganache mole. A ganache de 1 para 1. Então assim, ó, imagina se eu faço essa ganache, na hora que eu faço ela tá mais mole que isso, ela tá bem mole, né? Imagina se eu faço essa ganache, recheio um bolo, coloco na geladeira. No dia seguinte eu vou tirar o bolo da geladeira para decorar, essa ganache vai escorrer tudo para fora do bolo, né? Porque eu coloquei ela ali mole, eu não sei o ponto que ela vai estar fora na temperatura ambiente quando eu tirar o bolo da geladeira, né? O ponto dela é esse aqui, esse ponto aqui não aguenta um bolo. Agora imagina se eu faço essa ganache aqui, nessa proporção de 1 para 4, recheio um bolo. Aí eu coloco o bolo na geladeira, né? Se for o caso de ir na geladeira, eu tiro o bolo, decoro, maravilha, né? O bolo tá firme, tá ótimo. Aí entrega pro cliente, o cliente vai cortar. Ele não consegue cortar esse bolo. Esse bolo aqui, ó, não dá pra cortar, tá? Muito firme, não tem como cortar. Ele vai destruir o bolo e não vai conseguir cortar. Então, tem que fazer a ganache um dia antes ou 8 horas antes, pelo menos, deixar descansar em temperatura ambiente e aí você vai usar. Ou você vai usar no recheio de um bolo, na cobertura de um bolo, vai usar no saco de confeitar, tá? Então, o negócio é o descanso. Tem que deixar a ganache descansar, que assim vocês vão ter certeza do produto final. Por que minha ganache de chocolate branco nunca dá certo? Parece um elástico quando vou bicar. Então, o chocolate branco, ele é mais chato para tudo, né? Ele é mais complicado mesmo para trabalhar. Eu, sinceramente, também não gosto muito, não. Mas assim, tá faltando chocolate, talvez tenta usar um creme de leite de lata para um ganache branco, eu acho que vai ficar melhor, tá? Tenta usar um de lata, faz o teste. E é a receita mesmo. Talvez adicionar glucose, manteiga. A receita que não tá legal, tá? Tem que achar uma receita. O descanso também. Tem que ver se você tá deixando descanso. Descanso é muito importante. E é isso aí. É o descanso, o creme de leite, a receita, o chocolate, se você tá usando um chocolate branco de verdade, né? Não cobertura, tá? Qual o melhor creme de leite para usar em ganache? Então, o melhor creme de leite para usar em ganache, né, na minha opinião, são os frescos, né? Porque eles são mais naturais. Mas pode ser feito com qualquer outro creme de leite, assim como eu fiz aqui com o HT. E quanto mais gordura tiver o creme de leite, melhor. Porém, tem que estar balanceada na receita, né? A receita tem que estar balanceada para essa quantidade de gordura. Opa! Porque tem ganache que tem que bater para recheio de bolo. Então, a ganache, se batida,
para usar em recheio de bolo, a gente incorpora ar nela, né? E aí, nessa de incorporar ar, a gente tem um produto mais suave, né? Pela incorporação do ar quando a gente vai comer. E também mais macio e fofinho, né? Pra trabalhar, tá? É opcional, né? Depende do resultado que você quer. Qual o melhor chocolate para fazer ganache? O melhor chocolate para fazer ganache são os chocolate, não cobertura, chocolate de verdade. E eu gosto mais de trabalhar com o chocolate preto do que branco, que é mais fácil de dar certo, de dar o ponto, mais gostoso, devido à porcentagem de cacau, né? E eu gosto muito de trabalhar com o meio amargo, tá? Meio amargo é o que eu prefiro. O que faço quando a ganache entope no bico de confeitar? Essa é uma boa pergunta que eu ainda não falei. Então, para ganache não entupir no bico de confeitar, o que você vai fazer? Terminou de fazer a ganache, né? Derreteu o chocolate, creme de leite, né? Pronto. Passa essa ganache na peneira. Porque ali, quando você termina de fazer a ganache, ela não tá assim firme. Ela tá molinha, né? Passa na peneira, pode ajudar com uma colher e deixa ela descansando. Depois de descansada, você vai ver que não vai entupir. Não vai entupir mais. E olha que já aconteceu bastante isso comigo. E depois que eu comecei a peneirar, nunca mais aconteceu. Por que o meu ganache branco não fica branco? Fiz com creme de leite lata. Então, o ganache branco, ele nunca fica bem branco, tá? Ele fica... não fica branco, não fica branco, ele fica meio amareladinho, né? E com creme de lata, ele fica mais ainda, tá? Então, se tu usar um creme de leite fresco, ele vai ficar mais branco do que se tu usar o creme de leite de lata, tá bom? Mais perguntas? Como faz ganache para selar o bolo antes da pasta americana? Antes da pasta americana, você pode fazer entre esses dois pontos aqui, ó. Pode ser mais do que 1 para 2, tá? Para ela ficar um pouquinho mais firme. Porque aí, quando você for, a tua ganache ela vai secar bem, né? Ela vai secar. E aí, quando você for, após o descanso, ela vai estar durinha, né? Quando você for cobrir o bolo, tu pode dar uma aquecidinha nela bem pouquinho, pra você conseguir cobrir o bolo com ela. E aí o bolo vai repousar e ela vai dar mais uma firmadinha daí em cima do bolo. E aí depois você cobre com a pasta. Esse ponto aqui, talvez um pouquinho mais, já funciona pra isso, tá? Já fiz assim. Mas posso colorir ganache? Boa pergunta. Pode sim. Porém, tem que ser usado o corante lipossolúvel. Lipossolúvel é um corante que ele atua nas gorduras. Então, a ganache, como é um composto rico em gordura, se você usar um corante lipossolúvel, vai ficar melhor, tá bom? Como deixar cremosa e brilhante? Então, com a adição de manteiga, de glucose, você tem uma ganache mais cremosa e mais brilhante, tá? Como fazer decoração e melhores marcas? Então, decoração, deixa eu pensar. Eu não sei que tipo de decoração você quer. Ah, então, para usar bico, por exemplo, né? Bico é uma decoração. Você usa esse ponto aqui, ó, de 1 para 2, você consegue usar bico. Com esse ponto aqui, você consegue talvez fazer algum trabalho com bico perlê fininho de risco, de escrever, algum detalhe assim, sabe? E melhores marcas, então,
melhores marcas no momento, assim, de chocolate nacional é Cical, tá? Inclusive esses aqui eu fiz com o Cical meio amargo, ok? É custo-benefício, é gostoso, encontra fácil em bastante lugares. Posso fazer ganache com chocolate fracionado? Não, né? Quer dizer, poder você pode, mas não fica legal, ok? Aqui deu de perguntas. Agora eu vou responder as perguntas de vocês aqui. As perguntinhas de agora, tá? Quem tiver perguntas, manda agora então, tá? Vamos ver se eu consigo ver aqui. A medida de 1 por 2 é o peso igual, tipo, 50 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate? Isso. 1 para 2 é 1 de creme de leite vezes 2 de chocolate. Então, essa aqui é 1 para 2. Então, é 100 gramas de chocolate para 200 de creme de leite. Ou 200 gramas de creme de leite e 400 de chocolate. Viu, pessoal, colocando corante branco no ganache branco? Ficou top, verdade. Dá pra pôr corante branco no ganache branco, tá? Por ser fresco o creme de leite, a durabilidade da ganache diminui? Sim, diminui. Diminui um pouco, tá? Diminui um pouco, mas geralmente o que é usado em ganache para bombom, por exemplo, para bombom onde ele é selado, ovo de Páscoa, barra bombom onde ele é selado, a durabilidade já se estende um pouquinho porque tá selado, não tá exposto, tá? E em bolos, tortas, coisas assim, já são produtos que têm a durabilidade menor, né? É isso aí. Por exemplo, para bombons, barras e ovos, a durabilidade chega próximo de 30 dias, tá? Porque ele tá seladinho ali, ele não tá em contato com o ar. Só tem que cuidar para ficar bem selado e para não ficar ar dentro entre a casquinha e o ganache, tá? Para fazer a ganache que escorre na decoração do bolo, a proporção é 1 para 1. É essa aqui, ó. 100 gramas de creme de leite para 100 gramas de chocolate. E aí, aqui ela tá descansada e tá nesse ponto, certo? Mas você vai dar uma derretidinha nela, 10 segundos no micro-ondas, ela já amolece e aí você consegue despejá-la sobre o bolo e fazer o drip, tá? Olha só. Essas proporções que eu usei aqui, o que eu tô falando, isso tudo é variável, tá? Com outras receitas, vocês conseguem fazer também isso, né? Com outras quantidades também, né? Com mais creme de leite ou menos, você também consegue, tá? Eu tô falando pra vocês dessas ganaches aqui e das minhas experiências com ganaches. Não quer dizer que não dá pra fazer de outro tipo também. Vamos ver mais aqui. Você usa chocolate em barra ou em pó para fazer a ganache? Chocolate em barra, tá? Chocolate em pó não. Não é a mesma coisa, chocolate em pó e em barra. Então, para fazer ganaches e recheios é sempre... recheios não, para fazer ganaches, né? É sempre chocolate em barra. Ou em gotinhas também. Gotinhas pode ser, mas em pó não, tá? A nata direto do produtor, percebo que dá diferença na minha ganache e outras receitas. Pode ser sim, porque ela não vem com nada adicionado, né? É a nata pura. Essa que a gente compra no pote, eu acho que ela também não tem nada adicionado, mas eu penso que talvez a do produtor pode ser que tenha mais gordura ainda do que a comprada, né? Ou tenha mais soro de leite misturado, resíduos de leite. Pode ser, eu acredito que sim. Chocolate em barra. Calda de escorrer é 1 para 1. Essa aqui tá 1 para 1.
Isso, ó, a Sara Bendo mandou. UHT é Ultra High Temperature. Vamos ver. Acho que pra cima não tem mais perguntas. Vamos ver se tem mais perguntas abaixo. Qual a temperatura do chocolate para adicionar o creme de leite? Então, boa pergunta que eu ainda não falei. Para fazer ganache, a gente mistura chocolate e creme de leite, certo? Então a gente deve aquecer um dos dois ingredientes, ou aquece o creme de leite ou aquece o chocolate. Então, se eu for aquecer o chocolate, eu vou derreter ele até ali os seus 40, 50 graus, até derreter o chocolate, né? E aí vou adicionar o creme de leite, homogeneizar bem e pronto, certo? Agora, se eu for fazer uma ganache do modo contrário, aquecendo o creme de leite, eu vou aquecer o creme de leite no micro-ondas ou na panela, tanto faz. Não vou deixar ele ferver, né? Antes de ferver eu tiro e despejo sobre o chocolate. Aí esse chocolate vai derreter com o calor do creme de leite. Mesma coisa, mistura bem, homogeneiza e tá pronto. E coloca descansar. Então, essas são as ganaches que eu faço, Karina. As básicas que eu faço são essas. Chocolate, creme de leite, e aí dependendo da aplicação, às vezes tem manteiga ou bebida, ou glucose também, dependendo para que é, mas basicamente é isso aqui. E esses aqui são os pontos que eu uso mesmo. Esse aqui, de 1 para 4, é o ponto que eu uso para... Ai, deixa eu pegar aqui. Olha, ela é tão firme que eu nem consigo pegar. Esse ponto aqui de 1 para 4 é o ponto que eu uso para fazer trufas, modelar na mão, né? E para rechear ovos de Páscoa também, esse aqui. Esse ponto aqui de 1 para 2 é o ponto que eu uso para rechear bolo, para torta, para bicar e para cobrir bolo. Esse ponto aqui, no momento eu não uso para nada, mas se eu fosse usar seria para rechear alguma torta, bater, aerar, rechear alguma coisa, né? E esse aqui é o ponto que eu uso para cobrir bolos, bolo de vovó, bolo de tabuleiro, bolo de caixinha, para fazer o drip nos bolos é esse aqui também. Acho que é isso. A Ana falou que a alimentação das vaquinhas pode mudar o gosto da nata e a gordura também. A Ana, que estuda veterinária, está falando isso com propriedade, né, Ana? Então, faz sentido. Eu também acredito que sim. Roseli, fazer ganaches com creme de leite fresco, o resultado é melhor. Também falou e disse com propriedade. Augusto Repke, vai trabalhar. Brincadeira. Como eu posso fazer uma ganache de cream cheese? Então, ganache de cream cheese é chocolate, cream cheese e creme de leite. Só isso. Só isso. Aí você faz com chocolate branco, né? E fica muito boa. Posso lhe dizer que fica muito boa. Isso, Karina. Essas aqui, como eu fiz com o creme de leite UHT de caixinha, eu derreti o chocolate e coloquei o creme de leite, tá? Eu fiz desse modo. Mas eu poderia aquecer o creme de leite e colocar o chocolate, também é possível. Tanto faz, você pode escolher, de verdade. As medidas, eu vou postar uma foto depois da live. E aí eu vou escrever as medidas de cada uma para vocês, tá? Sim, você pode aquecer o creme de leite. Você pode aquecer junto com o chocolate ou junto com o creme de leite e derreter tudo, tá? Olha, Marli Mondini,
ela tá falando aqui a voz da experiência. A alimentação das vaquinhas altera tanto o leite quanto a nata, viu? É a voz da experiência, né, Marlene? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui agora. Opa, tem mais aqui. Quanto tempo posso deixar um bombom recheado com chocolate fora da geladeira? Então, depende da proporção da tua ganache, né? Mas se ele estiver recheado corretamente, sem deixar ar entre o chocolate e o recheio e bem selado, ele dura um mês. Um mês, tá? Tem temperatura ideal do chocolate para acrescentar o creme de leite? Não, o chocolate ele tem que estar derretido. E para o chocolate derreter é acima de 35 graus que ele está derretido, tá? Agora, o creme de leite, ele não pode estar numa temperatura muito alta para ser adicionado no chocolate. Ele tem que ser aquecido, mas ele não pode chegar a ferver, tá? Antes de ferver, entra no chocolate. Show! Acabaram as perguntas? Licor? Não! Pode acrescentar licor em ganaches, tá? Inclusive eu fiz uma hoje com licor de laranja e deu super certo. Gente, bom, eu respondi todas as perguntas e acho que falei bastante coisa do que era para ser falado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Olha só, essa live vai ficar postada e salva lá no Telegram, tá? E depois, aqui da live, eu vou fazer uma foto dos pontos das ganaches e vou escrever para vocês a medida de cada ponto desses aqui na legenda, tá? E quem quiser assistir novamente para ver de novo alguma dúvida e tal, lá no Telegram. Tá bom? Obrigada, Karina. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrem-se mais uma coisa bem rapidinho. Então, o mais importante da ganache é o descanso, tá? É fazer de um dia para o outro. Aí vocês vão ter certeza do ponto e nunca mais vocês vão sofrer. Nunca mais vocês vão errar, não vão passar apuro, tá? Não vai escorrer fora do bolo, não vai ficar muito duro. Ah, e tem mais uma coisa para falar, lembrei agora. Como corrigir o ponto de uma ganache? Boa, né? Então, olha só. Como corrigir um ponto de uma ganache? Eu vou fazer essa ganache aqui ponto de bico e ela ficou muito mole. O que eu vou fazer? Eu vou derreter chocolate, 10 gramas, 50 gramas, 100 gramas, depende da quantidade que for, eu vou derreter e vou incorporar aqui nessa ganache. Só que antes de usar, eu tenho que deixar ela descansar de novo, tá? Agora aqui, essa aqui que ficou muito dura, eu vou derreter essa ganache, né? Vou acrescentar creme de leite nela, vou incorporar, homogeneizar e deixar descansando novamente para verificar o ponto, tá? Então, para corrigir uma ganache é assim. E mais uma coisa que eu lembrei agora. Quando acontecer de vocês queimarem um chocolate no derretimento, ele serve para ganache, tá? Então não joga fora. Queimou o chocolate, ele serve para ganaches e recheios, tá? As medidas dão certo para qualquer marca de chocolate? Mais ou menos sim, tá? Mais ou menos sim, altera um pouquinho. Essas ganaches pode comer pura? Pode, inclusive já tinha alguém aqui antes comendo, que não era eu. E tava muito bom. Obrigada, Isa, você também. Faz muita coisa linda, muito obrigada. O canal do Telegram
Confeitando em Casa, o link tá na bio. É só você clicar lá no link que vai direto pro canal, tá bom? Aí lá no canal do Telegram também estão salvas algumas lives, outras coisas, tá? Mas entra lá que quem tá lá sempre vai ter as informações de primeira mão. Gente, fechou então? Muito obrigada para todos que estavam aqui hoje. Quero uma live bem técnica, bem legal. Espero que tenha ajudado e que vocês nunca mais sofram com ganaches. E como eu disse ontem, a partir de hoje a ganache é a melhor amiga de vocês e não a inimiga, tá bom? Tchau, obrigada!